Graça e paz, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, estamos conectados através do Facebook, através das redes sociais, para que neste domingo, nesta manhã, possamos ter um momento de reflexão da Palavra de Deus e também podermos fazer uma oração. Portanto, eu peço para que você também, que nos assiste, possa enviar o seu pedido pelo Face, pelo recurso que você tem, para que a minha esposa missionária possa estar captando todos os pedidos e no final da mensagem possamos fazer uma oração pelos seus pedidos. E então eu quero que você também, que nos acompanha pelo Facebook, neste momento que nós estamos utilizando esse recurso para alcançar você através da Palavra de Deus, que dê um joinha, que escreva alguma coisa dizendo: estamos online, estamos ouvindo bem. Se houver algum problema, que você possa assim também nos comunicar. Ok? Nesta manhã de domingo, nós queremos trazer a Palavra de Deus lá em 2 Crônicas, um texto conhecido de todos nós, mas vamos fazer uma reflexão em cima desse texto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 16. Se você tiver a sua Bíblia, nós vamos olhar dois textos. Outro texto também é Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, lá no Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo a partir do verso 13 até o 16. Se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Abra também a Bíblia lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 2. 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amém? O tema da mensagem nesta manhã é obediência às autoridades e oração que traz avivamento. Dois assuntos importantes. Amém? O momento que nós estamos passando não deve ser de desespero, nem de impaciência, muito menos ansiedade. Pelo contrário, deve ser de muita confiança em Deus, em Jesus Cristo. O momento também deve ser de muita oração. O momento deve ser de jejum e intercessão pela unidade da igreja em todo o mundo. Estamos precisando de convocar uma santa reunião de oração em cada lar. Cada um dos crentes, cada um dos sacerdotes do Senhor precisa se voltar de joelhos em jejum e oração. Eu espero que você tenha me ouvido num vídeo que fizemos para que a igreja pudesse também aqui no Japão entrar em oração e jejum pela igreja e pelas nações. Mas, mais do que nunca, o mundo está precisando de Jesus. Na verdade, eu e você precisamos de Jesus, por isso estamos
aqui transmitindo a palavra de Deus e você aí ouvindo a palavra de Deus. Homens e mulheres sem Jesus vão para a eternidade sem paz e sem salvação. Mas quando se tem Jesus, até poderão passar por sofrimentos, por calamidades, mas o objetivo de tudo isso redundará em louvor, adoração e agradecimento de lábios que confessam Jesus, o Senhor, aquele que é e aquele que é o nosso bom pastor. Mas eu te pergunto, será que isso tem acontecido mesmo na sua vida? Ou você tem murmurado? Ou você tem realmente reclamado diante das circunstâncias que você está vivendo? Amados, precisamos agradecer a Deus. Porque quem morreria para salvar miseráveis pecadores que nós somos? Poderia afirmar com toda certeza, e você também, aqueles que creem, só Jesus pode trazer e fazer tudo isso para um coração que agradece e reconhece que é um miserável pecador. Não somente isso, mas o grande amor de Deus faria com que o seu filho entregasse ou fosse entregue ali, na verdade o seu único filho, para morrer por milhões de pecadores. Jesus é tudo que o mundo precisa, é tudo que as pessoas estão precisando neste momento, e portanto queremos agradecer a Deus para que neste momento você possa ouvir a sua palavra aí em seu lar, aí onde você está. Dois assuntos muito importantes mencionados no tema, quero trazer nesta manhã: autoridade, submissão às autoridades e oração que traz avivamento. Dois assuntos importantes para a realidade da igreja. Se ser filho de Deus é conhecer a vontade de Deus, nós aqui estamos estudando as Escrituras. A palavra revelada nos ensina a vontade de Deus. Se ser filho de Deus é amar a Deus, é amar o Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento, precisamos entender que ser filho de Deus ou filha de Deus é submeter às autoridades constituídas e orarmos também por elas. Amados irmãos e irmãs, se você se diz que ama a Deus, você precisa submeter-se às autoridades constituídas, seja elas governamentais, religiosas, quaisquer que sejam, se elas não violam a lei de Deus. Abra sua Bíblia então, mais uma vez, lá em Romanos capítulo 13, verso 1 ao 2. Veja o que Paulo diz aos cristãos que estavam em Roma. Mais uma vez ele diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amados, muitos cristãos, na época que Paulo dirige esta palavra, eles recebem essa palavra debaixo de um governo romano. E na época, eles conheciam muito bem o que era estar debaixo de uma autoridade autoritária. Muitos deles eram conhecidos como servos, escravos. E você sabe que o servo e escravo obedecia, sim senhor, não senhor, tão somente porque ele estava debaixo de uma autoridade ali constituída. Observamos que Paulo diz em sua orientação que todos os cristãos que estavam agora convertidos necessitavam de estar agora submissos a autoridades governamentais. E o que é a palavra submissão?
ou sujeitar-se. Esta palavra é o mesmo que obedecer. Significa também obediência restrita a uma autoridade, a uma lei, a uma orientação. Se conclui, portanto, que os cristãos precisam obedecer às autoridades governamentais, não apenas por obediência, isto é, de maneira passiva ou sem vontade, mas com vontade, por consciência de que Deus instituiu esse ou aquele governo, e quem se colocar contra ela trarão condenação sobre si mesmos. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma orientação que não deixa ninguém de fora. A recomendação de Paulo é: todos devem obedecer às autoridades. Até eu, como pastor, todos nós devemos obedecer às autoridades. Todos os cristãos, mas também todos os cidadãos que estavam debaixo do Império Romano deviam obedecer às autoridades existentes. E talvez você perguntaria: que autoridade devo obedecer ou estar submisso? E a resposta é: todas as autoridades. Tenha certeza disso. Paulo, ao afirmar aos cristãos, talvez duvidosos, de que não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foi por ele constituídas ou estabelecidas. Deus é quem estabeleceu, constituiu as autoridades existentes no mundo todo. Portanto, o que são a autoridade sobre a sua vida, sobre nós? O seu chefe, o seu pai, a sua mãe são autoridades sobre a sua vida. Se assim ainda você os tem, principalmente os jovens, crianças, os vereadores, os prefeitos, os governantes, deputados estaduais, federais, senadores, ministros, presidente e, como aqui no Japão, primeiro-ministro. São autoridades que também estão debaixo de autoridades e precisam estar em submissão para que tenham um bom funcionamento no governo ou em qualquer lugar que existam pessoas e autoridades. Por isso que todas as autoridades são instituídas de autoridade dada por Deus. Todas as pessoas que estão em lideranças comunitárias, meus amados, nas fábricas e também religiosas, como pastores, professores, são autoridades constituídas por Deus e você deve obedecê-las. Você tem obedecido às autoridades? Você se sujeita a elas? Existem casos que você não deve se submeter à autoridade. O próprio apóstolo Pedro não se sujeitou, não submeteu às autoridades religiosas, porque exigiram que não pregasse, não falasse e não ensinasse mais no nome de Jesus. Em Atos, abra lá sua Bíblia em Atos 4, 18 ao 20. Seria como o pastor lhe proibisse de falar no nome de Jesus ou evangelizasse. Veja o que diz aqui o texto então. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando a autoridade ela fere princípios norteados pela palavra de Deus, como mentir, fazer você aceitar propinas para ganhar vantagem, tanto você como eles. Neste caso específico, você deve rejeitar essa autoridade. Não participar de atos corruptos e nem aceitar fazer parte desse processo. Você precisa entender que neste caso é errado, não deve submeter. E talvez mesmo que custe o seu emprego, você
deve decidir não estar debaixo desta autoridade. Meus irmãos, muitos cristãos, no tempo do apóstolo Pedro, Paulo, todos os apóstolos e o mesmo Senhor Jesus foram insultados, agredidos em palavras, foram presos e maltratados por falar e pregar no nome de Jesus Cristo. E eles não tinham a quem recorrer, autoridade nenhuma, senão clamar a Deus, pedir socorro para Deus. E quando não tinha ninguém para ouvi-los, ninguém dos homens, Deus assim estava do céu para ouvi-los, e via os sofrimentos daqueles que, por pregar o Evangelho, estavam sendo decapitados, estavam sendo mortos. E mais cedo e mais tarde, Deus cumpriria o seu juízo, e como cumprirá o seu juízo sobre todas as autoridades que estão matando violentamente os filhos de Deus, como em muitos países onde o Evangelho está com as portas fechadas. O apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro, abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 4, 14 ao 16. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Amados, você tem sofrido por fazer a vontade de Deus, fazer a coisa certa, como pagar impostos aos governos, ou você tem se rebelado contra a autoridade? Você tem obedecido às autoridades e o que eles recomendam? Você tem obedecido ou submetido às instruções do seu pastor, líder, ou todas as outras autoridades constituídas por Deus? Se você quer ver uma igreja unida, com comunhão e a presença gloriosa do Senhor Jesus na vida da igreja, você precisa estar obedecendo ao seu pastor e às autoridades constituídas. Se não está, você precisa se arrepender. Você precisa agora mesmo, porque é um pecado gravíssimo, é um pecado de rebelião. Peça perdão a Deus para que Deus em Cristo te perdoe e abençoe sua vida, a sua família e a igreja, e todos possam ser cheios do Espírito Santo de Deus e ser crentes fortes, cheios de amor. Se o povo de Deus somos nós, precisamos obedecer às autoridades, precisamos também orar por ela. Segundo lugar, precisamos orar para que o avivamento chegue. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 ao 16, mais uma vez, relembrando o texto: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Continua: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amados, a oração deve fazer parte da sua vida, da vida da igreja, o tempo todo.
não somente num período de calamidade, mas o tempo todo. E também não deve ser apenas um ritual, como Jesus advertiu os fariseus que gostavam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas. Mateus 6, 5 ao 8, se você abrir a Bíblia lá, você verá isso. Jesus advertiu a notoriedade da oração que eles faziam para serem vistos pelos homens, ao se colocarem em pé nas sinagogas e nas esquinas. A essa prática, Jesus disse, já receberam a sua plena recompensa. A orar de pé, sentado, de mãos levantadas, de joelhos, com a intenção de serem vistos pelos homens, as Escrituras revelam, você já recebeu a sua recompensa. Não foi de Deus, mas das pessoas que te admirou. Por isso, Jesus recomendou aos seus discípulos a orar dessa maneira. Mateus, abra lá em Mateus 6, versículos 6 até 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Deus sabe, mas nós precisamos orar. Ele recomenda orar. A oração deve ser direcionada exclusivamente para Deus, de maneira secreta, sincera, isto é, sem intenção de ser vistos pelos homens, mas somente ser visto por Deus. Sabemos mesmo que sentado, prostrado em uma cama, de joelhos, de pé, andando em casa, pelas ruas, Deus ouvirá a sua oração e te recompensará. Amados, para que haja um avivamento genuíno na igreja, precisamos orar sem hipocrisia, mas humildemente. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14 ao 16, estão reveladas a palavra a Salomão, a palavra de Deus a Salomão, para que o povo de Israel orasse e viesse a provar um glorioso avivamento. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E continua, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para o meu nome, esteja nele sempre, meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. O contexto aqui é que o majestoso templo de Salomão foi construído em Jerusalém. Salomão, como rei de Israel, empenhou com todos os seus esforços e recursos necessários para a construção deste templo que ele dedicou exclusivamente ao Senhor. E depois de ter concluído esse majestoso templo, ele fez uma oração e dedicou aquele templo majestoso a Deus. E antes de Deus responder à oração de Salomão, podemos observar que Salomão teve algumas atitudes que merecem destaque. E vejamos o que Salomão fez. Primeiro, ele exaltou ao Deus como sendo Deus da aliança. Volte um pouquinho, 2 Crônicas 6, 14, aonde diz a palavra do Senhor. E orou, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o coração, andam segundo a tua vontade. Observamos que Salomão exaltou a Deus, exaltou como sendo Deus da aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó e toda a sua posteridade. E Deus, ao fazer a sua aliança,
ele cumpriu com a sua aliança aos seus antecessores ali, através de Salomão, que estava concluindo aquele templo. E esta aliança também chega até nós, através de Jesus Cristo, para todos os povos, nações e etnias. Hoje Jesus faz uma aliança de que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, somente o nome de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E ao crerem nesse nome e ao olhar para a cruz e confessar os seus pecados, eles são perdoados por Deus. Pessoas de todas as etnias, povos e nações são aliançadas com Deus e passam a ser chamados filhos e filhas de Deus. Amados, esta é a aliança que Deus quer fazer com muitas pessoas, através da sua vida, através da igreja, através da oração do seu povo. Outra atitude muito importante que nos chama a atenção de Salomão é que ele fez uma oração intercessora pedindo misericórdia a Deus. Se viessem as pragas e doenças sobre a nação, será que Deus ouviria a oração do seu povo? Então, em 2 Crônicas, abra lá no capítulo anterior, no capítulo 6, verso 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por israelitas ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração, sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra, desde que deste aos nossos antepassados. Amados, Salomão, ele tem uma atitude de um servo de Deus. Ele faz uma intercessão para saber se Deus ouviria em tempos de calamidade a súplica do seu povo. Salomão sabia que chegaria momentos terríveis para a nação de Israel, calamidades, sofrimentos, pestes, e nesse contexto, então, ele já de antemão pede por misericórdia pelo povo que se quebrantará diante da presença de Deus. Em tempos de crise do Covid-19, como estamos passando e presenciando no mundo todo, precisamos orar, precisamos interceder. Com tantas outras crises existenciais, meus amados irmãos, somos convidados a orar fervorosamente. Precisamos pedir misericórdia a Deus, perdão a Deus. E nós precisamos tratar com cada um segundo a sua misericórdia. Precisamos pedir misericórdia a Deus, mas também nós precisamos ter misericórdia de Deus. Você tem misericórdia de Deus no seu coração? O mundo está precisando de misericórdia. Muitos estão precisando de uma ajuda, de misericórdia. Não encontram forças, não encontram recursos. Talvez você esteja abastado, não lhe falta nada, isso não é um problema. Mas para outros que não têm nada, nós precisamos ter os olhos de misericórdia. E lembre-se do que lá em Mateus capítulo 5, Jesus disse que bem-aventurados, felizes os homens, mulheres, que são misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Amados, se temos pecado, nesse sentido, se o pecado da maldade, da falta de tantas coisas, da vontade de Deus em nosso coração não existe,
nós precisamos pedir perdão. Abra lá a Bíblia, em 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Há muitas maldades, muitas vezes nós pensamos de uma maneira e que talvez, isso não seja maldade, mas veja aqui então, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. O apóstolo Paulo, aconselhando a igreja, ele diz assim, logo no versículo 1, livrem-se, pois, de toda a maldade. E colocam na sequência os graus desta maldade. Ele diz, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Maledicência está no topo da maldade. Quando você começa a falar de um irmão, de outro, daquela ou desta pessoa, sem estar presente, você pode estar cometendo a maledicência, se você está trazendo uma palavra de mal contra aquela pessoa. Você deveria estar orando. E nesse sentido, muitas maldades, como o engano, a hipocrisia, a inveja e toda espécie de maledicência, são aspectos que nós precisamos pedir misericórdia em tempos de crise. Precisamos também reconhecer que esses são pecados que nos afastam de Deus. E se não for a misericórdia de Deus que faz nos permanecer diante da sua presença, nós já estaríamos consumidos. Infelizmente, muitos estão afastados da comunhão, da família, da igreja, dos laços de amizade entre os casais, entre os amigos. Mas neste contexto, Salomão, ele como intercessor, ele pede por misericórdia, mas será que Deus ouviria a oração de Salomão? Mas em terceiro lugar, outra atitude de Salomão é que ele pede para Deus perdoar os pecados confessados do seu povo. 2 Crônicas, abra lá o texto, capítulo 6, 36 ao 39. Uma atitude importante de um líder, pedindo para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. Mas Salomão está pedindo, ele não sabe se Deus vai perdoá-lo ou perdoá-los. Diz assim a palavra do Senhor, quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima. Se eles caírem entre si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra do teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Salomão ora e pede perdão se o povo vier a pecar contra Deus. Deus, será que perdoaria? E a resposta é, amados, Deus perdoa. Deus vai responder à oração de Salomão. Então, no segundo livro de Crônicas 7:14, os versículos que nós lemos no início, Salomão recebe a resposta de Deus à sua oração, quando Deus disse, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu virei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.
De hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Os meus olhos, o meu coração nele sempre estarão. Deus responde à oração de Salomão diante das crises que sobreviriam a Israel, quando diz: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amados, sabemos que o templo de Deus, Deus se manifestava com a sua glória. Deus respondeu à oração de Salomão. Mas hoje Cristo levantou um novo templo. Deus em Cristo constitui um novo templo, uma nova morada do Espírito Santo, que é você, aquele que crê em Jesus, que confessou o seu pecado e recebeu o Salvador Jesus Cristo. Deus faz uma nova morada, o templo de Deus, a habitação de Deus, agora são aqueles que confessam Jesus, o seu nome santo e Salvador. Agora Deus ouve também a sua oração. Podemos concluir então, amados, segundo Deus responde à oração de Salomão, 2 Crônicas 7,14. Em primeiro lugar, que Deus vai ouvir a oração do povo da aliança. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, era o povo que estava aliançado com Deus, e hoje, todos que são aliançados através de Jesus Cristo, Deus pode te ouvir. Deus vai ouvir. Ele não ouve os deuses feitos de pedra, de madeira, de ouro. A estes Deus não ouve. Ele também não vai te ouvir, porque é pedra, madeira, pau. Mas o Deus Criador dos céus e da terra, este vai te ouvir. Este ouve o clamor do povo de Deus. Pode ter certeza disso. Isaías, abra lá em Isaías 59, versículo 1. O profeta diz: veja, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus ouve a oração do povo de Deus. O que compete a nós é orarmos. Em segundo lugar, podemos concluir que diante das crises existenciais, calamidades, nos resta orar. Orar, irmãos. Vamos interceder. Mas algumas condições para que Deus responda a oração a Salomão, para que ele ouça a oração do seu povo. Não é só orar. Há algumas condições aqui. Se o meu povo, nós já somos o povo da aliança, você já é um povo que foi escolhido por Deus, se aliançou com Jesus Cristo, reconheceu os seus pecados, se ainda não fez, agora é a hora, agora é o momento. Se você já fez, mas se afastou com os seus pecados, ele vai trazer aqui as condições para que nós continuemos sendo esse povo que ora, que Deus responde. E nós vamos observar aqui, ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós conhecemos a Jesus, o povo de Israel conheceu Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, que tirou Abraão de uma terra entre os seus parentes e o levou para uma terra que ele não conhecia, e onde Abraão, Isaque e Jacó, a partir da sua posteridade, todos realmente puderam usufruir dessa promessa de Deus, e aonde chegou até o povo em que Salomão constituiu rei, e agora ele estava aqui pedindo para Deus, Deus estava trazendo uma resposta: se o meu povo que se chama pelo meu nome, você tem clamado, chamado pelo nome de Jesus, porque crê nele,
porque sabe que Ele é o único Deus, o único Salvador, o único intercessor que está à direita de Deus, intercede por nós, pela humanidade. Não há outro Deus entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio para morrer na cruz, para ser o nosso intercessor junto ao Pai. Então, nesta oração, para que Deus ouça o seu povo e para que o Deus da aliança, Ele possa responder ao seu povo, em primeiro lugar, nós encontramos aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Em primeiro lugar, então, antes de oração, é humilhar. Por isso que Salomão teve certeza de que Deus ouviria a oração. Se humilhar era reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua falta diante de Deus, diante dos homens. Humilhar é bater no peito, como aquele homem publicano fez ao orar juntamente com aquele fariseu que também estava orando e dizia: não sou como este publicano, pecador, mas oro, jejuo tantas vezes na semana, dou ofertas, faço tantas coisas, que esta é uma obrigação, mas ele estava comparando o superior àquele homem. E Jesus disse: quais dos dois desceriam ou receberiam a aprovação de Deus? Jesus disse: aquele que se humilhou, aquele que reconheceu o seu pecado e batia no peito: pobre, miserável, pecador que sou. Porque todo aquele que se exaltar na presença de Deus, se achando, eu faço isso, eu faço aquilo, sou melhor. Ele está dizendo: sou melhor. Eu não sou como aquela pessoa, não, nem quero estar perto dela. Você está dizendo: eu sou melhor. Deus vai te humilhar, porque todos os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que primeira atitude para que Deus ouça a oração, essa é a condição: reconhecer o nosso pecado. Você tem se humilhado diante da presença de Deus pelo seu pecado de orgulho, de egoísmo, o seu pecado de inveja, todos os tipos de coisas que nós nos levantamos diante do próximo são pecados, para que nós possamos começar a pedir perdão e começarmos a entrar na presença de Deus, porque em segundo lugar, e orar, humilhar e orar. A oração vem depois da humilhação. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Os pobres de espírito são os humildes de coração, porque se esvaziaram do eu, do egoísmo, de si mesmos. E ali puderam reconhecer Deus. E reconhecem Deus diante dos homens. Ele não quer ver posição. Posição para ele são dos homens. É importante, nós obedecemos às autoridades, mas diante de Deus, Deus quer ver um coração contrito, quebrantado, que Ele não desprezará. Deus recebe a oração através de um coração humilhado na sua presença. Em terceiro lugar, Deus vai ouvir a oração do povo que busca a face de Deus. Nós, em todo tempo, mais do que agora, é hora de nós buscarmos a presença de Deus, a face do Senhor, orarmos a Deus e pedir: Senhor, venha diante e venha na minha vida, para que eu seja um instrumento de Deus neste momento. Venha sobre as nações, venha sobre os povos, venha sobre as pessoas que estão enfrentando essa calamidade. Se nós ainda não estamos enfrentando, você não tem nenhum parente que enfrentou, comece a orar por aqueles que estão sofrendo calamidades, desastres naturais da natureza. Mas agora, uma pandemia onde todos nós estamos enfrentando,
ore, começa a orar, pedir misericórdia a Deus. Senhor, venha com a tua misericórdia e nos ensina. Em quarto lugar, ele diz, afastar dos seus maus caminhos. Afastar dos seus maus caminhos. É abandonar o pecado, afastar daquilo que desagrada a Deus, daquilo que eu tive na minha convicção de que estava certo, igual aquele fariseu, de que estava errado. Ele não podia estar comparando com aquele pecador por estar indo numa igreja, sendo um religioso. Então, em quinto lugar, Deus ouvirá, irá perdoar os pecados. Deus vai curar a sua terra. É uma progressão para o avivamento. Deus vai reconhecer quando o seu povo se humilha, quando então começam a orar de verdade, buscar a face de Deus de verdade, afastando-se dos seus maus caminhos. Tudo aquilo que nós ainda talvez não sabemos que é mau caminho, devemos olhar e ouvir a voz de Deus que é mau caminho, é tudo aquilo que é maldade. E que muitas vezes nós pensamos, isso aqui Deus não tem problema nenhum. Quando nós nos afastarmos de tudo, então Deus dos céus ouvirá. Ele vai perdoar os nossos pecados, porque nós já vamos estar nos rendidos aos seus pés. E Ele vai vir com a sua cura. Ele vai sarar a sua terra. Ele vai sarar a vida do ser humano, daqueles que estão orando e buscando a presença de Deus. Deus vai começar a sarar o seu coração. Tem este vírus, mas muitos têm o vírus, outro vírus. Aquilo que ocupa a amargura do coração, falta de perdão, falta de reconciliação. Nós precisamos nos voltar com o coração quebrantado, humilhados diante da sua presença. Para que Deus possa curar a nossa vida, é necessário nos voltarmos humilhados diante da presença de Deus. E assim Ele nos ouvirá e vai perdoar o nosso pecado, pois Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, mas devemos apresentar a nossa culpa. Senhor, este pecado, Senhor, estava na minha vida ainda, Senhor, não confessei a Ti, não pedi para que realmente me livrasse desse pecado, mas hoje eu faço essa decisão diante do Senhor, porque reconheço que o Espírito Santo está falando para a minha vida, abandonar este pecado, abandonar este vício, para que receba o perdão de Deus, seja curado, seja uma nova pessoa. Deus dá essa promessa para a igreja do Senhor ser restaurada. O avivamento virá quando o povo de Deus estiver na presença gloriosa de Deus, sem barreiras, sem problema com seu irmão, sua irmã, com o coração quebrantado diante da presença, desnudado diante da presença de Deus. Eu convoco você para que você feche os seus olhos, para que oremos, para que a sua vida seja alcançada neste momento para ser um intercessor diante da presença de Deus. Querido e maravilhoso Senhor, aqui estamos como povo de Deus. O Senhor conhece cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento. O Senhor conhece a vida de cada um mais do que qualquer um de nós, e sabe o que se passa, o que tem passado na vida desta pessoa. Se somos o povo de Deus, volte-se para Deus, com o coração quebrantado, com o coração humilhado, sabendo que Deus aliançou você através de Jesus Cristo, e quer que você seja este povo que irá clamar em estado de calamidade, de sofrimento, de angústia, para que você seja esse povo que diante de Deus vai clamar para que o Senhor traga a cura ao seu coração, traga cura à sua família, traga cura a toda a nação,
porque muito mais do que o vírus é a sua alma. Se este vírus você não for atingido, você não morrerá aqui, mas se você não tiver Jesus e a cura dos seus pecados por Cristo Jesus, você se livrará aqui, mas não da eternidade. Nós oramos, Senhor, e pedimos, no nome de Jesus, alcance essa vida. Perdoe este pecado confessado e traga a cura divina. É assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Oramos pelo Brasil, pelo Japão, pelos Estados Unidos, por todas as nações, Senhor, pela África, pela Ásia, por todos os países, para que o Senhor traga o antídoto para a vacina desse vírus, para que o Senhor una a igreja, para que o Senhor fortaleça muito mais do que antes a vida de cada um dos amados irmãos. É assim que nós oramos, Pai, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos estar também orando aqui por vários pedidos. A missionária esteve aqui, a irmã Fabiana pede oração pelo Rideu. Amanhã ele ingressa na escola para adaptação, orar por cada família da igreja. Nós vamos estar orando, orar pela irmã Flávia, pela saúde, direção, se vai fazer a cirurgia, orar pela irmã Tana, pelo emprego, está parada há um mês, orar pelo Brasil, pelas nações. Peço também oração pelo irmão Santos, que amanhã irá fazer uma cirurgia da catarata. Então, amados, vamos colocar diante do Senhor. Querido e maravilhoso Senhor, queremos colocar a Fabiana, o seu filho, que irá ingressar na escola amanhã para adaptação. A orarmos, apresentamos também cada família da igreja com seus filhos, com seus dilemas, que o Senhor possa alcançar a cada um deles, Pai, trazendo essa adaptação a essa realidade da escola e também da vida diária de cada um. Oramos pela Flávia, pela direção, se irá fazer ou não a cirurgia, que o Senhor traga-lhe a paz ao seu coração. Porta de emprego, oramos pela cirurgia do irmão Santos, pela porta de emprego da irmã Tana, e rogamos ao Senhor que adentre com a sua mão poderosa, também pela vida do irmão Fábio, pela sua recuperação e saúde, que o Senhor dirija e abençoe todas as famílias da igreja, do meu irmão e da minha irmã, que estão nos assistindo, que sejam alcançados pela mão poderosa do Senhor, que promete ouvir as nossas orações e vir também com a sua cura poderosa. É neste nome, o nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, que Deus continue abençoando. Vamos continuar obedecendo as regras, as instruções das autoridades governamentais. No Japão, o primeiro-ministro está bem indeciso, por causa que ele também está preocupado com o emprego, as indústrias, as grandes empresas. Portanto, ele não decretou ainda estado de emergência. Então, mas por outro lado, você deve entender que se há restrições, você deve obedecer às restrições, porque se não obedece, ainda não há um antídoto de vacina contra esse vírus, é facilmente propagável. Se uma pessoa contaminada, ela pode propagar para 6 e assim multiplicar velozmente. Portanto, aí teríamos uma condição rápida de um estado de emergência. Enquanto isso, o governo está, com todo custo, fazendo com que as escolas, as fábricas, todas as pessoas se cuidem. Está livre. Então, tome cuidado. Se você tem muito tempo onde se reúne muitas pessoas, tome cuidado. Fique em casa, estude a palavra de Deus, esteja com a sua família. Aproveite esse tempo. Se você não estava tendo tempo com seus filhos,
pense, Deus está trazendo essa oportunidade para você estar com seu filho, conversar com seu filho, orar pelo seu filho, pela sua família, ser o sacerdote do seu lar, ok? Então, eu trago essa palavra que todos, então, tomem total precaução, estamos tomando, e para que passemos por essa epidemia, essa crise, e assim continuemos com os cultos presencial. Amém? Um grande abraço a todos, Deus abençoe.